Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, estava João Batista com 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se e, ao ver que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus: Vinde ver. Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro o seu irmão, Simão, e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-á Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Assim, cantamos no Salmo responsorial. Estas leituras deste dia, podemos dizer que são leituras vocacionais. Mas temos que meter na nossa cabeça que a vocação não é algo que é para pessoas especiais, só para alguns. Mas a vocação é a vocação do batizado, é a vocação do cristão, é a vocação de todo o cristão. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. E para fazer a vossa vontade todos os dias. Eu costumo brincar que nós entramos hoje neste tempo comum. Já deixamos para trás o tempo de Natal. Eu costumo brincar que há um perigo quando passa o Natal. Não sei se na vossa casa já arrumaram o presépio, já guardaram o presépio. Já. E qual é o problema? O que é que fizeram a Jesus? Meteram Jesus no caixote. Até ao próximo Natal. E às vezes este é um perigo, que não é o vosso perigo. Se estão aqui às 8 da manhã, com esta chuva, não é o vosso perigo. Mas o perigo tantas vezes é que, passado o tempo de Natal, alguns que no Natal até se lembram de Jesus, até tiram Jesus do caixote, passado o tempo de Natal, volta para dentro da caixa e esquecem Jesus. E viver a nossa fé é algo para todos os dias, é uma vocação do cristão, sempre, sempre. Eu acho que estas leituras que escutamos, que são tão bonitas e que vos desafio a voltar a ler, podemos dizer 4 palavras para tentar recordar os desafios da palavra de Deus hoje. São elas: escutar, experimentar, testemunhar e viver. Não sei se recordam. Escutar, experimentar, testemunhar e viver.
Eu acho que estas 4 palavras, se recordarem delas, são muito importantes. Escutar. E aqui temos a primeira leitura, Samuel. Samuel que estava lá no templo do Senhor de noite. De noite, quando não havia barulho. Hoje já temos tanto barulho de noite, mas era o templo do silêncio. E no silêncio, e por isso a importância do silêncio na nossa vida, a importância do silêncio. No silêncio, Samuel escuta a voz do Senhor. E o que é que Samuel diz? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Este escutar é fundamental. Tantas vezes nós somos cristãos, mas não escutamos a Deus. Mesmo quando rezamos, às vezes a nossa oração é tantas coisas que eu tenho que dizer a Deus. Não estou a dizer que é mau, mas falamos tanto, pedimos tanto e escutamos pouco. Escutar é fundamental. Escutar para escutar a voz de Deus que nos fala e para escutar também a voz dos profetas. Se aqueles discípulos não tivessem escutado a voz de João Batista que dizia: eis o Cordeiro de Deus, não tinham conhecido Jesus. Por isso, escutar a voz de Deus, escutar a voz dos profetas, escutar a voz daqueles que nos indicam Jesus. Escutar. Mas não basta escutar, ficar na escuta. É preciso dar um passo em frente. E estes discípulos, ao escutarem que passava o Cordeiro de Deus, vão ao encontro de Jesus. Seguem Jesus. Seguem Jesus. E Jesus faz-lhes uma pergunta fundamental. O que procurais? Nós às vezes corremos tanto, andamos tanto, mas não sabemos o que procuramos. Como é que podemos encontrar? Andamos à procura, mas não sabemos do quê. Corremos, mas não sabemos por quê. Que procurais? Que procurais? Onde moras? Onde estás? E estes discípulos vão e fazem a experiência com Jesus. Esta experiência com Jesus. Ser cristãos não é aprender teorias. Ser cristãos não é saber coisas. Ser cristãos não é ter uma moral, ou ter bons princípios, ou fazer parte de um grupo. Tudo isto é contido. Mas ser cristão é fazer uma experiência de Deus, é conhecer Jesus Cristo, é viver com Jesus Cristo. Ser cristão é isso. Esta experiência de Deus. Esta experiência de Deus. Esta experiência que nos leva à vida concreta. Esta experiência que nos leva à vida concreta. E a segunda leitura, Paulo fala-nos desta vida. Somos membros de Cristo e templo de Deus. E por isso somos desafiados a testemunhar. Pensem, André encontra Jesus, vai logo dizer a Pedro: eu encontrei o Messias, e isso vai por contágio. Eu experimentei a minha relação com Jesus e vou falar dele, vou dá-lo a conhecer. Testemunhar e viver. Viver porque sou templo de Deus, sou membro de Cristo, por isso a minha vida tem que ser transformada. Eu acho que este é o desafio para a nossa vida. É o desafio para a nossa vida, para podermos anunciar, para podermos testemunhar. Estamos num período em que é preciso anunciar a Deus. Mas, às vezes disse que para anunciar é preciso ser credíveis. O Papa Bento dizia uma coisa fundamental para anunciar.
é preciso ser crentes. Antes de ser credíveis com os outros, é preciso ser crentes. Crentes. Conto-vos uma história. Havia um dia um padre que estava lá no escritório a atender as pessoas. Estava lá a atender as pessoas e a porta estava assim entreaberta. E eu estava a atender uma pessoa e eu via que ia demorar. Em um certo momento, pela porta, viu que havia um senhor que estava cá fora, de pé à espera. Então ele pediu à pessoa para esperar um bocadinho, veio cá fora e foi buscar uma cadeira para o senhor se sentar, porque disse: bem, vai esperar, é melhor que fique sentado. E deu-lhe uma cadeira. E voltou a entrar e voltou a atender a pessoa. Quando atendeu essa pessoa e acabou de a atender, veio então este senhor. E este senhor disse: eu sou ateu e queria falar consigo, não acredito em Deus e queria falar consigo. Então o padre disse: sim senhor, e falaram tanto da fé, conversaram tanto, o padre foi argumentando e dizendo sempre tanta coisa. Num certo momento o senhor disse: bem, pronto, eu vou embora. Mas depois disse: olha lá, mas trata lá dos meus papéis que eu quero ser batizado, eu quero me converter e quero ser batizado. O padre ficou todo contente, tinha convencido o senhor, ficou todo contente. Então disse ao senhor: olha lá, mas diga-me uma coisa, qual foi dos meus argumentos, de tudo aquilo que eu lhe disse, que lhe convenceu? Eu queria arranjar o argumento certo para convencer também as outras pessoas. Um senhor que era ateu e que se converte, qual foi o argumento que lhe convenceu? Sabeis qual foi a resposta do senhor? Muito bem. O gesto, a cadeira, foi a cadeira que o convenceu. Podemos dizer tanta coisa, podemos ter tantas teorias, mas ser cristão não é uma teoria, é um testemunhar a vida, é uma vida vivida. Somos membros de Cristo, templo do Espírito Santo, e é na vida que devemos testemunhar, com a vida, com gestos concretos. Podemos ter tantas teorias lá em cima, mas se não vemos o nosso irmão caído, se não vemos o nosso irmão sem cadeira, se não vemos o nosso irmão sem uma maca, se não vemos o nosso irmão sem comer, se não vemos o nosso irmão que chora, para que servem as nossas teorias? Para que servem as nossas teorias? Que Cristo estamos a anunciar, este Cristo que passou por esta terra fazendo bem, que passou por esta terra enxugando as nossas lágrimas, que passou por esta terra tocando e curando as nossas feridas, que Cristo é que nós anunciamos. Então vamos pedir ao Senhor que hoje nos ajude a escutar, a experimentar, testemunhar e viver. Escutar, experimentar, testemunhar e viver. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.